Cultivo de ostra em cluster, menos mão de obra e mais produto. Acompanhe o trabalho dos pesquisadores da EPAGRE na nova etapa da pesquisa. Cuidados no uso de agrotóxicos. Hoje nós mostramos a importância do EPI, o equipamento de proteção individual, essencial para a saúde e a proteção do trabalhador. Morangos bonitos e saudáveis. Em Uruçanga, a Jovem Rural inova na propriedade com o cultivo de morango semi-hidropônico. Facilidade no manejo, redução nos custos e qualidade na produção. E ainda, uma deliciosa cheesecake. Nós mostramos a receita que tem a cobertura de um produto bem brasileiro, a goiabada cascão. Olá, sejam todos bem-vindos ao SC Agricultura. E começamos com novidade da pesquisa da EPAGRE. Foi concluída mais uma etapa do projeto sobre o novo método de cultivo de ostras em Santa Catarina. É o sistema de cultivo em cluster, que diminui a mão de obra do maricultor e traz um novo produto ao mercado catarinense, a carne de ostra desconchada. O estado de Santa Catarina é responsável por 95% da produção nacional de ostras. A maior parte é cultivada no município de Florianópolis, no ribeirão da ilha. O método de cultivo de ostras utilizado pelos maricultores exige muita mão de obra. Ela pode representar até 50% do custo total de produção do molusco. Pensando nisso, desde 2018, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE, o CEDAP, vem desenvolvendo a técnica de cultivo de ostras em cluster, que gera economia e praticidade ao maricultor. No método tradicional de cultivo, são usadas essas estruturas chamadas de lanternas. As ostras são acondicionadas nos pratos plásticos e, à medida em que elas vão crescendo, o maricultor deve ajustar a densidade de cultivo nos pratos e ajustar também o tamanho das malhas das redes. Para que esses manejos sejam realizados, o maricultor precisa ir no mínimo 20 vezes até o mar. No cultivo em cluster, o número de visitas ao mar reduz para 3. Os clusters são esses aglomerados de ostras pendurados em cordas. Além de reduzir a mão de obra, esse método permite a exploração da carne de ostra desconchada, que pode vir a ser um novo produto da maricultura catarinense. Então, pessoal, aqui nós estamos vendo o resultado final, depois de 11 meses que essa corda foi para o mar, os clusters aqui com as ostras aderidas. A gente considera esse um bom resultado. É bastante variável o rendimento de ostras por cluster, mas dá em torno aí de umas 8, 5 até 10 ou 12 ostras por cluster. A nossa pesquisa apontou que é recomendável deixar as conchas na fase berçário ensacadas por 10 a 12 semanas, para que ela atinja um tamanho um pouco maior. E quando a gente for montar as cordas com os clusters intercalados pelas mangueiras, a predação por peixes na primeira semana é menor, porque as ostras já atingiram, as sementes já atingiram um tamanho um pouco maior. Uma outra recomendação que a gente pode dar também é que antes de montar as conchas aqui na corda com as mangueiras, pode deixar elas no banho de água doce de um dia para o outro. Esse banho de água doce vai matar todos os predadores invertebrados, como planárias, algum siri que pode ainda comer, uns caranguejos que podem comer as sementinhas miúdas e frágeis. Então essa é a técnica. O resultado a gente pode ver aqui uma boa produção de ostras no sistema de cultivo em cluster. Nessa etapa do projeto de pesquisa, os clusters foram retirados das cordas, lavados e encaminhados para uma unidade de processamento de pescados, onde foram submetidos ao cozimento. Então, pessoal, aqui nós estamos fazendo a avaliação do rendimento de carne de cada cluster, né? Então, são contados aqui quantas ostras por cluster e nós estamos pesando também a carne de ostra gerada em cada cluster. E assim nós vamos poder saber qual que é o rendimento e também o custo de produção, que nós também estamos tomando nota do tempo despendido aqui para calcular o custo da mão de obra.
Na etapa final da pesquisa, todos os dados coletados serão analisados, chegando assim ao custo de produção do cultivo de ostra nesse método inovador. Logo, nós mostraremos aqui no SC Agricultura a conclusão desse projeto tão importante para a maricultura brasileira. Veja a seguir: uso correto de equipamento de proteção individual na aplicação de agrotóxicos. E ainda, não perca a receita da tradicional cheesecake. Aguarde só instantes que nós já voltamos. E agora vamos falar de agrotóxicos. Quando o agricultor opta pelo uso desses produtos, ele deve prestar muita atenção antes, durante e depois do manuseio. Os agrotóxicos podem causar intoxicação nas pessoas. Para proteger o trabalhador, os equipamentos de proteção individual devem ser usados corretamente. O equipamento de proteção individual, EPI, é fundamental para garantir a saúde e a segurança do trabalhador, ajudando a evitar consequências negativas em situações de acidentes de trabalho. Para o trabalhador rural, o equipamento de proteção individual ajuda a evitar problemas com elementos tóxicos, como, por exemplo, gases e partículas suspensas de pulverizações. O equipamento de proteção individual necessário para manusear e posteriormente aplicar os produtos químicos nas culturas de interesse é composto pelas seguintes peças: calça, jaleco, botas de borracha, respirador com filtro, viseira facial, luvas nitrílicas, boné árabe, e o avental. Após verificar a condição de cada um desses equipamentos, é hora de vestir cada uma dessas peças. Neste momento, é recomendado que o operador siga a seguinte ordem: vista a calça e o jaleco, mantendo por fora da calça. Preferencialmente, essas peças devem ser feitas com tratamento hidrorrepelente para oferecer segurança ao usuário. Calce as botas, que devem ficar sempre por dentro da calça. As botas devem ser fabricadas em material de PVC, que é impermeável. Vista o avental. Ele protege contra vazamentos e respingos. É muito importante que durante o preparo da cauda, o avental seja usado virado para frente. Já durante a aplicação, ele deve ser usado para trás. Coloque o respirador com filtro e ajuste bem as fitas para uma boa vedação. Coloque a viseira facial e, em seguida, vista o boné árabe de forma que ele feche toda a volta da viseira para que ela fique bem acomodada e não sobre nenhum espaço entre ela e o boné árabe. Por fim, vista as luvas. As luvas protegem as mãos contra contaminações químicas. Caso a aplicação seja direcionada para cima, as luvas devem ser colocadas ao lado de fora da manga. Quando for direcionada para baixo, as luvas devem estar por dentro da manga. Após a utilização do EPI, é necessário fazer a sua remoção. A retirada do EPI é a parte que exige maior atenção por parte dos trabalhadores, pois os equipamentos podem estar contaminados.
Para evitar uma contaminação acidental, siga a seguinte ordem. Lave bem as luvas e, se possível, as botas, mas não as retire, continue com elas. Tire o boné árabe e, em seguida, o protetor facial, mas mantenha o respirador. Retire o avental. Tire o jaleco de forma que ele não vire do avesso. Para isso, primeiro solte as mãos das mangas, curve as costas e passe o pescoço por dentro do jaleco. Retire a bota e depois a calça, tomando cuidado para os pés e as pernas não entrarem em contato com a parte externa da roupa. Lave e retire o respirador. Por fim, retire o luvas pelos dedos para não virarem do avesso. Após retirar todos os equipamentos, é recomendado que o operador tome banho, troque suas roupas para evitar que nenhum produto fique em contato com a sua pele. Pronto! Agora que você já sabe a ordem correta de vestir e retirar os equipamentos e a sua importância, não deixe de utilizá-los. Garanta a sua saúde e também a sua segurança. E agora vamos para a cozinha. Uma receita que vai bem a qualquer hora é a cheesecake, uma torta de queijo cremoso. Que tal usar a goiabada na cobertura? É o que você confere agora. Famosa ao redor do mundo, a cheesecake é uma sobremesa deliciosa. Massa crocante, recheio à base de creme de queijo. Hoje a cheesecake ganha um toque brasileiro com uma cobertura de uma geleia feita com a goiabada cascão. Para a massa, utilize 200 gramas de bolacha Maria ou maisena. Aqui eu já triturei no liquidificador. 100 gramas de manteiga. Para o recheio, uma caixinha e meia de leite condensado. Um pote de cream cheese. Um pote de iogurte natural. E vamos precisar também da goiabada cascão, que será transformada em geleia. Vamos começar o preparo da massa, misturando bem a manteiga com a bolacha triturada. Para facilitar esse trabalho, deixe a manteiga em temperatura ambiente. Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível e vamos colocar essa massa para pré-assar. Leve ao forno pré-aquecido e ela vai ficar aqui por 10 minutos a uma temperatura de 180 graus. Enquanto a massa está no forno, vamos preparar o recheio. Eu já coloquei aqui o leite condensado, o cream cheese. Agora vou adicionar o iogurte natural. Vamos fechar. E vamos bater para misturar bem. Despeje o recheio sobre a massa. Na sequência, é só levar ao forno pré-aquecido. E vamos deixar aqui assando por uns 10 minutos, numa temperatura de 180 graus. Enquanto isso, eu vou desmanchar a goiabada cascão com um pouco de água até formar uma geleia. Depois de assar, leve a cheesecake para gelar. E somente depois disso vamos desenformar e fazer a cobertura com a geleia. E para finalizar, vamos cobrir com a geleia de goiabada.
Você pode usar a geleia da sua preferência. Está pronta a cheesecake, essa sobremesa que é tão famosa em todo o mundo. Experimente fazer a sua também. Fica aí então uma excelente dica de sobremesa para esse fim de semana. E veja a seguir, cultivo suspenso de morango, plantas mais sadias e conforto para quem produz. É daqui a pouco. Me chamo Sandra, sou da cidade de Ituporanga, somos produtores de morango e de geleias artesanais. Uma das alternativas que a gente está usando hoje são as vendas online. Praticamente 100% das nossas vendas são feitas de forma online, onde a gente faz a venda, atende o cliente de forma diferenciada e leva o nosso produto até a casa do cliente com toda a segurança. O produto chega lá com toda a qualidade. O morango é um fruto muito sensível a pragas e doenças. E existe também muito trabalho nas práticas culturais, desde o plantio até a colheita. Por isso, os produtores estão deixando de cultivar o morango no chão e aderindo ao sistema semi-hidropônico. Vamos conhecer uma experiência de um jovem produtor do sul catarinense. É dia de trabalho para a família Boneto, do município de Uruçanga, no sul catarinense. Aqui, nesta pequena propriedade, os pais Osmar e Maria Eliane criaram os 2 filhos, Cleiton e Larissa. Hoje, todos trabalham juntos na agricultura. E foi com a iniciativa do Cleiton que a família passou a diversificar as atividades. A produção de morango no sistema semi-hidropônico chegou em boa hora, já que o jovem buscava uma alternativa rentável e que não exigisse tanto esforço físico do produtor. Neste sistema, o cultivo é elevado, ocupa pequena área da propriedade, exige poucos tratamentos químicos e traz mais conforto para a família, porque todo o manejo da cultura pode ser feito em pé. Em 2019, com recursos do FDR, Fundo de Desenvolvimento Rural do Governo do Estado, o Cleiton investiu na atividade, construiu mais 2 abrigos e ampliou a capacidade para 5.000 plantas. Hoje, a família colhe em torno de 5.000 quilos de morango por safra. É na hora da colheita que se vê os bons resultados do sistema de produção. Morangos bonitos, sadios e praticamente sem nenhum tipo de contaminação. A incidência de doenças é menor. Assim, os tratamentos com fungicidas e agrotóxicos têm uma redução de até 70%. Aqui na propriedade dos Boneto, a economia foi maior ainda e o resultado na qualidade dos frutos conquistou os consumidores da região. Dia de colheita hoje, Cleiton? Dia de colheita. E como é que está a produção? Está muito boa. E como é que surgiu a ideia para você de trabalhar com a produção de morangos? Foi no curso que eu fiz no CETRA em 2017. A gente fez visitação em várias propriedades. Aí, numa dessas, fomos visitar o morango semi-hidropônico. Aí fiquei encantado com a beleza, o morango tudo pendurado. E daí trabalho em pé. Daí surgiu a ideia de implantar na propriedade. Daí eu cheguei em casa, falei com meus pais e eles concordaram. E hoje temos aqui com 5.000 pés da planta. Aqui você escolhe e depois disso, o que é feito com a produção? A gente leva para o local da escolha, a gente escolhe tudo, ele, e um pouco se embala e um pouco é direcionado para o PENAI, que eu atendo as escolas também. Vocês vendem o morango para merenda escolar? Isso, merenda escolar, uma parte. A outra parte eu comercializo no próprio município.
E como é que está o mercado? Você vende também diretamente para o consumidor? Isso, eu atendo o consumidor direto, ou o consumidor vem aqui ou eu faço entrega 2 vezes por semana. Eu levo morango até ele. E tem bastante procura? Tem bastante procura. A demanda, padarias, confeiteiras, sai bastante. Eles procuram morango por causa da qualidade. O extensionista rural da Epagri orienta a família sobre as melhores técnicas de cultivo, desde a construção dos abrigos até a colheita. Em relação ao sistema convencional, a gente só tem vantagens, na verdade. O agrônomo Henrique explica como é a estrutura de cultivo das plantas. Então, esse sistema é o sistema de morango semi-hidropônico em substrato. Então a gente não usa solo, a gente utiliza um substrato inerte aqui, que nesse caso é mais casca de arroz carbonizada com turfa. É um sistema que a gente compra aqui próximo na nossa região, onde toda a adubação e o nutriente da planta vem pela irrigação. Então a gente faz uma solução que entra por essas fitas gotejadoras que vão alimentar as plantas durante todo o cultivo dela. Que tipo de produto é utilizado que vem por meio da irrigação? Então a gente são os adubos, São adubos hidrossolúveis, são adubos que a gente consegue diluir facilmente em água, então é uma tecnologia de adubação mais moderna, que utiliza adubos em frações pequenas, formando soluções. Então a gente prepara 2 soluções e bota na caixa d'água e faz uma irrigação com essa solução. Em relação à distância das plantas, o espaçamento que vocês utilizam aqui? Então, cada slab, que a gente chama que é esse travesseirinho aqui, ele tem 1 metro de comprimento. Então, nesse a gente divide 5 plantas por slab. Então, a gente tem um espaçamento de 20 centímetros. E aqui o espaçamento entre linha, a gente pode estar trabalhando com 20 a 40 centímetros. Aí vai da opção do produtor. Se a gente tiver um espaçamento maior, aqui entre plantas a gente vai ter uma melhor aeração da planta, que vai diminuir também o problema com doenças. Se a gente reduzir um pouquinho mais para aproveitar o espaço do abrigo, a gente vai ter uma maior produção, mas pode ser que a gente tenha um pouquinho de problema a mais com doenças fúngicas, principalmente. Então, pessoas que estão em áreas mais úmidas, é legal que ela dê um espaçamento maior entre linhas. E qual é a altura do solo até as plantas? Então, a gente, para fazer o cálculo da altura, isso depende de quem vai colher. Então, pessoas têm alturas diferentes. Então, a altura ideal para que a pessoa trabalhe ereta. Essa é a ideia desse sistema. Eu recomendo, geralmente, a gente fazer a armação, onde vai ficar o slab apoiado, na altura do ossinho da bacia da pessoa. E se na família tiver pessoas mais baixas, mais altas, dê preferência para o mais alto, porque é ele que vai ter que se abaixar. As outras pessoas vão ter que levantar um pouco mais os braços, vai cansar um pouquinho o braço, mas vai proteger a coluna da pessoa mais alta. Então essas são as grandes vantagens. O produtor pode estar trabalhando aqui, se ele iluminar a estufa, ele pode estar trabalhando de noite. No verão, que é muito quente, que é a época mais produtiva do morango, é ideal que a gente faça colheitas em horários frescos, porque o produto ele é um produto macio. Então, se tu colher o morango com uma temperatura muito alta, ele vai sair daqui mole e vai se danificado no transporte até a câmara para resfriamento. Então, a gente aconselha que seja colhido de manhã cedo e final da tarde ou à noite. Isso foi um convite através da Epagri, que é através dos agrônomos ali, extensionista, que convidaram, sabendo que tinha um rapaz que era jovem, ficar na agricultura, que tinha uns cursos que a Epagri estava oferecendo, e através disso, ele se aperfeiçoava, ver se tinha alguma novidade para implantar na propriedade, que a gente plantava fumo, e agregar um pouquinho de renda, diversificar um pouco, tudo isso para melhorar, E você está contente com essa atividade, Cleiton? Sim, estou muito contente. Até agora ela está produzindo bem, a gente ficou bem animado com a produção que deu esse último ano e a gente vai resolver ampliar. E pretende chegar a quanto? Olha, hoje nós pretendemos chegar a 10 mil plantas para produzir aqui, nesse local. E a ideia é toda a família trabalhar nesse projeto? Sim, toda a família se envolver aqui só com morango. Então aqui no município de Uruçanga vai ter muito morango que vai sair da sua propriedade. Bastante.
Por hoje é isso. Agradecemos a sua companhia e na próxima semana o SC Agricultura está de volta com outros assuntos ligados ao campo e ao mar catarinense. Até lá!